Meus queridos, ao longo de todas as Escrituras, Deus chama homens. E eu vou mencionar virtudes e defeitos. Então, aprove a Deus fazer Adão, um homem perfeito, um homem que foi obediente ao Senhor, porque o Senhor deu para ele a ordem de cultivar o jardim, e ele estava fazendo. O Senhor deu para ele a ordem de nominar os animais, e ele foi e nominou todos os animais. O Senhor deu para ele uma auxiliadora, e com certeza, antes da queda, ele amou essa auxiliadora. Porém, Adão teve um defeito. Quando a serpente conversa com a mulher, o texto sugere que ele está ao lado. E ele silencia. Então, um homem não precisa falar muito, mas um homem tem que falar na ocasião que precisa falar. Alguns de nós silenciamos. Somos um doce de criatura. Amável. A família toda gosta. Mas nós não nos posicionamos diante de situações que precisam ser posicionadas. Lembramos Adão no defeito dele. E Deus vai construindo. Tem um homem que foi plenamente perfeito. Enoque. Ele andou com o Senhor. E ele andou de tal maneira que esse mundo não comportava mais ele. E o Senhor o tomou para si. Logo depois, nós temos Noé, no capítulo 6 de Gênesis. Noé, um homem impressionante. Uma adversidade monstruosa, lembra que o período de Noé foi um período que Deus disse que vai ser semelhante ao fim dos tempos, como foi nos dias de Noé. Então, Noé é um homem que viveu um tempo dificílimo, de uma adversidade enorme. Noé, ele construiu uma arca, um barco gigantesco. Qualquer um olhava aquilo e dizia que ele estava surtado, fora da casinha. Por quê? Porque nunca havia chovido. Caía um vapor, mas nunca havia chovido. Então é como nós hoje pregarmos que o Senhor está às portas, está voltando. Um homem extraordinário, que amou sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Um homem de virtudes impressionantes, totalmente obediente ao Senhor. Noé significa repouso. Tem alguns de nós aqui que a mulher encontra repouso em si. No homem, no marido, em que os filhos encontram repouso e segurança em você. Alguns de nós somos admiráveis. Porém, Noé tomou um porre. Os estudiosos acreditam, eu não tenho dificuldade de acreditar nisso, que Noé não tinha noção do que ele plantou. E ele foi criando, saiu vinho. O fato é que ele tomou um porre. E ele teve um filho zombador e um neto amaldiçoado. Alguns de nós aqui podemos ser dados a bebida, a comida, ao esporte, à pescaria. Os mais jovens a um cuidado excessivo com o corpo, atitudes compulsivas. Um homem extraordinário, com uma marca na sua história. E você vai avançando. Você tem Abraão, o nosso pai na fé. Um homem foi o pai da fé. Você lê Hebreus 11, a gente quer ser igual aquele homem. Aguardava uma cidade
peregrinou numa terra estranha, um homem que viveu como nós deveríamos viver, como peregrinos em terra estranha. Um homem firme, sólido, não ganancioso, em nada ganancioso. Um homem extremamente rico e totalmente humilde. Diferente de Ló, que era ganancioso. Um homem de um padrão de fé e de obediência único, visitado pelo Senhor, quando aqueles 3 homens visitam ele. E um homem que teve o nome mudado de Abrão para Abraão, que tem um sentido semelhante, mas um nome mudado. A sua esposa teve o nome mudado de Sarai, barraqueira, briguenta, contenciosa, para Sara, princesa, discreta, amorosa. Essa mulher foi tão mudada naquela visita, mas tão mudada, que a Bíblia nos ordena em 1 Pedro capítulo 3, que é para as irmãs se tornarem filhas de Sara, com a mesma atitude, dócil, mansa, de alguém que sabia esperar, um homem extraordinário. Porém, o que pesa contra ele? Anuiu ao conselho da sua esposa, vinculou com ela. Sarai vira para ele e diz: Abrão, Deus não está dando conta. Vamos resolver a situação. Pega Agar e vai ter com ela um filho. Agar é mãe de sangue, eu vou ser mãe de colo. E fizeram isso. Ele anuiu, diz o texto bíblico. Ouviu a sua mulher numa coisa que não era do Senhor. E a segunda coisa que ele fez, mentiu. Para se proteger. Queridos, homens de Deus são extraordinários, porém ainda são humanos. Deus chama homens. E você vai avançando no texto bíblico. Você tem Isaac, você tem Jacó, que retrata a nossa vida. Jacó, no livro de Gênesis, é o personagem mais extenso que a história é contada. Isso tem que falar aos nossos corações. No capítulo 37 diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. A história é contada, a história do pai é contada no filho. Por que Jacó é singular? Lembra do primeiro milagre do Senhor Jesus? Foi num contexto familiar. Ele transformou a água em vinho. Lembra disso? O versículo, capítulo 2 de João, o último versículo do capítulo 1, João 1, versículo 51, Jesus diz assim: então vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quem é que viveu essa experiência no Velho Testamento? Jacó. O texto bíblico vai falar de vida familiar. De quem que o texto bíblico fala? Fala de Jacó. Deus procurou Jacó. Só que Jacó é um homem que começa mal. Ele vive na barra da saia da mãe. Os irmãos, há um tempo atrás eu segui esse cálculo. Vocês sabem com que idade ele fugiu? Em torno de 60 anos de idade. Até os 60 é a minha idade. Mamãe. Filho, teu pai vai abençoar. Vamos armar uma cena? E ele anuiu ao conselho da mãe. E aí mentiu ao pai. Então ele começa às avessas. Ele começa mal e depois ele se recupera. Deus procura homens.
Não importa o tamanho do teu pecado, o tamanho do quanto você fez de estrago em você, na tua esposa, nos teus filhos, é possível terminarmos bem, como Jacó terminou bem. Ele começa mal, mas ele termina bem. Por quê? Porque no val do Jaboque, Jacó significa suplantador, enganador, agarrador. Ele foi agarrado na mãe, depois ele se agarrou a Raquel, depois ele se agarrou aos bens, e aí no val do Jaboque, ele luta contra o anjo. Anjo ali está em letra maiúscula. É uma teofania. É o próprio Senhor Jesus quem está ali. É o próprio Senhor. O Senhor com a espada desembainhada, querendo tirar da carne dele. Sabe o que ele fez no val do Jaboque? Ele teve que passar tudo, porque ele era agarrador. E ele ficou sozinho no val do Jaboque, mas louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes, homem, Deus vai ter que te deixar sozinho, sem esperança, sem ninguém para te tocar, para te ajudar, para interferir. Por quê? Porque é um momento teu e do anjo do Senhor. Porém, o que ele fazia? Resistia ao anjo. Resistia. Como alguns de nós homens aqui resistimos à visitação do Senhor. O Senhor fala 1, 2, 3, 5, 10, 15. E nós vamos resistindo ao Senhor. Resistindo. Então alguns são silenciosos como Adão, outros como Noé, dados à compulsão, outros como Abraão, mentirosos, outros como Jacó, agarradores, num monte de coisa, e resistentes à visitação do Senhor. O que o anjo fez? Feriu ele. Ele andava do jeito que ele queria. O que o anjo fez? Deus não fere à toa. Feriu o nervo da coxa. Para que ele nunca mais andasse do jeito dele. Nunca mais andasse do jeito dele. Alguns de nós precisamos ser feridos. Não tem jeito. Senão nós não vamos parar. E quando ele foi ferido, ele finalmente se agarrou ao único que ele deveria ser agarrado. Ele se agarrou ao Senhor Jesus. E dali ele tem uma história de transformação. Porque o anjo muda o nome dele. O anjo vira e diz: qual é teu nome? Não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel. Porque como príncipe lutaste contra Deus. O que o anjo está dizendo? Que ele resistiu? Claro que não. O que o anjo está dizendo é que finalmente você se agarrou ao único que você pode se agarrar. Isso é lutar e prevalecer. Homem, para de brigar com tua esposa. Ela não é tua inimiga. Para de levantar a voz com os teus filhos. Eles não são teus inimigos. Se agarra àquele que você precisa de fato se agarrar. E aí a gente podia ir, meus irmãos. Podíamos indo. José é o mais belo tipo de Cristo nas Escrituras. Se não me engano, a irmã Ada tem 144 comparações de José com Cristo.
A mais linda de todas, que eu particularmente acho, quando ele se abre aos seus irmãos, ele vira para os irmãos, lembra que ele é um tipo de Cristo. Ele vira para os irmãos e diz assim: vai, dize a meu pai toda a glória que eu tenho no Egito. O Egito é mundo. O Senhor Jesus tem uma glória neste mundo. Eu e você. Ele conquistou os nossos corações. Deus procura homens, machos, não seres humanos. Deus procura homens. A mulher tem seu lugar, tem seu espaço, Deus as anseia, Deus as defende, o Senhor Jesus as procura, o Senhor Jesus as defende, cuida delas, mas o texto bíblico está dizendo que no processo de restauração, Deus procura homens. O que você vai fazer com isso? Que homem aqui tem mais de 55 anos? Levanta a mão. Não tem idade. Deus está te procurando. Não tem idade. Deus está te procurando, te desejando. Sempre tem coisa para ser posta em ordem. Sempre. Sempre erramos. Sempre. Sempre precisamos pedir desculpas ou perdão. Sempre. Então eu vou começar a abrir os textos bíblicos. Nós temos a bagunça que nós temos na sociedade por responsabilidade de nós homens. Então hoje nós temos o chamado empoderamento feminino, que é uma coisa que Deus não apresenta nas Escrituras. Mulher tem que ser forte. Mulher tem que ser lúcida. Mulher tem que ter sabedoria. Mulher tem que ser inteligente. Mulher tem que saber se posicionar, saber calar e saber falar. Mulher precisa de tudo isso. Porém, como eu estou dizendo desde o início, o que define o papel da mulher é o papel do homem. Há 200 anos atrás, as mulheres eram maltratadas, desrespeitadas por nós, sobrecarregadas por nós. Meu pai foi um homem muito exigente com minha mãe, um italiano muito afetuoso, muito amoroso. Cansei de ver minha mãe com os pés à noite no colo dele e ele massageando o pé da minha mãe. Cansei de ver isso. Um homem amoroso, mas um homem muito exigente. Meu pai tinha uma farmácia e a farmácia virou o hospital da região. Minha mãe criou um quarto para receber os doentes. Estou falando de 70 anos atrás. Naquela época dos jagunços. Na noite de núpcia dos meus pais, na noite de núpcias, eles ouviram um tiro e alguém lá fora dizendo assim: Arnaldo, nome do meu pai, Arnaldo. Minha mãe não quis deixar ele sair, mas meu pai saiu. Chegou lá um delegado baleado. Esse delegado tinha ofendido um soldado e o soldado atirou nele. Meu pai agachou
para socorrê-lo. E o soldado falou, viu a arma sendo armada, e o soldado falou, se ajudar, morre também. Na noite de núpcias. Então você imagina como foi a vida da minha mãe. A cidade dos meus pais era a capital do hortelã do Brasil. Então, vinha um aviãozinho e jogava dinheiro de saco para pagar os proprietários do hortelã naquela época. Minha mãe saía correndo porque sabia que meu pai ia pegar o piloto, esse, aquele, ia levar tudo para casa. Naquela época que se matava frango, corria atrás do frango, pegava o frango, cortava a cabeça do frango, depenava o frango. E minha mãe foi uma mulher que fez tudo isso para o meu pai. Uma mulher esgotada, sobrecarregada. E assim como foi minha mãe, muitas mulheres antigamente foram sobrecarregadas. O que a sociedade fez? Tentou regular isso. Foi para o extremo oposto. Foi para o extremo oposto. Quem criou isso? Nós, homens. Se você levantar a voz para a tua esposa, você está sendo desrespeitoso com ela. Se houver alguém aqui que faz isso, isso encerra hoje. Você vai pôr o joelho no chão e vai pedir uma visitação de Deus, isso encerra hoje. Se houver um pai aqui, um homem aqui que levanta a voz para os filhos, isso encerra hoje. Essa não é a maneira de Deus. Temos essa bagunça que temos por nossa causa. Porque nós não equilibramos amor e firmeza. Nós não equilibramos amor e firmeza. Existem 32 menções no Novo Testamento, o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Deus soberano, firmeza. Pai, amor. O nosso Deus e Pai é conosco, firme e amoroso. O Espírito quer alcançar o teu coração em firmeza e amor. O irmão está entendendo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Para conseguir abrir o primeiro texto das Escrituras sobre papéis. Gênesis, capítulo 1. Abram lá, por favor. Gênesis, capítulo 1. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem os criou. Desculpem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 conta a criação de Adão e Eva junto. Gênesis 2 conta a criação de Adão e Eva em separado. Aí detalha como foi a criação dos dois. Mas em Gênesis 1 conta com eles juntos. Aí diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em quem há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Vamos parar aqui. Por que eu abri esse texto? O que tem a ver com papéis? Deus deu uma ordem no plural. É para os dois. Dominarem a terra, governarem a terra
e se alimentarem da terra. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Não há distinção de valor entre o homem e a mulher. Não há distinção de valor entre o homem e a mulher. É ridículo como alguns irmãos, eu falo isso porque eu vi isso muitas vezes, tentam tornar as mulheres incapazes. Tentam tornar as mulheres burras, desculpem a palavra. Mas alguns irmãos tentam tornar elas incapazes. E isto é uma mentira diabólica. Porque o valor nosso é exatamente o mesmo. Nós temos diferença de papéis, mas nós não temos diferença de valor. Quem que vale mais? O homem ou a mulher? Eu vou te dizer que alguns irmãos vão abrir o próximo texto que eu vou abrir com vocês. Vão abrir 1 Coríntios capítulo 11 e dizer que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Se eu pegar só esse parágrafo, eu sou tentado a dizer que o homem tem um valor maior. Mas eu tenho que ler todo o texto. Abram lá, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, ficou claro. Porque o homem foi feito de Deus, a mulher foi feita do homem. Porém, vamos continuar o texto. Não estou entrando no mérito do véu. Não estou entrando nesse mérito. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos... versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então a mulher está todinha ligada ao homem. Porém, vejam o texto. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Deus nos colocou no mesmo nível. O texto bíblico está fazendo isso, sem distinção. E, queridos, sem medo de errar, eu vou falar sobre autoridade amanhã cedo. O tema da autoridade já foi mal ensinado para nós. Eu sei disso porque eu aprendi de forma errada. Quando eu aprendi o texto sobre autoridade, e eu, para exercer minha autoridade, um dia meti a mão no painel do carro. Eu sou o cabeça. Pobre coitado de mim. Mais para cabeçudo do que para cabeça. Para alguém que não tinha entendimento nenhum das coisas. Aí eu assustei comigo, e Deus é singular. Eu estava numa esquina, passou um irmão olhando. Graças a Deus eu não lembro qual é o irmão. Porque eu morreria de vergonha dele. Eu morro de vergonha de contar isso para os irmãos. Um ensino completamente indevido a respeito de autoridade. Completamente indevido. Amanhã a gente vai olhar a respeito disso. Não há distinção no governo. O governo precisa ser conjunto. Não se governa uma casa ouvindo só a cabeça do homem. Porque em muitas situações
Em muitas situações, a mulher tem a direção do casamento. Vou dar um exemplo para os irmãos. Então, eu estou falando sobre um governo conjunto. Vou dar um exemplo para os irmãos. Abrão, sem ter o nome mudado, ouve Sarai sobre Ismael, e o texto bíblico, Gênesis capítulo 13, diz que ele anuiu ao conselho de Sarai. No capítulo 21 de Gênesis, agora Isaac nasceu. Isaac tem possivelmente 8 anos, porque ele vai ser desmamado. Então, os estudiosos calculam que essa seria a idade dele. Ismael tem 12 anos a mais que ele, 12 anos e meio a mais que ele. Ismael tem 20. Ismael zomba dele. Sara, agora, uma princesa, fica ferida com aquela situação, chama Abraão num canto e diz: Abraão, ali a partir do versículo 8, se não me engano, Gênesis 21, 8. Chama e diz assim: Abraão, despede essa mulher, Agar, e seu filho, porque o meu filho não vai ser herdeiro com o filho dela. Foi isso, diz o texto bíblico, foi isso muito penoso aos olhos de Abraão. Porque por 12 anos, ele foi pai apenas de Ismael. Ele era pai, Sara não. Ele era o pai. E aquilo pesou muito no coração dele. Agora, um homem transformado, visitado pelos 3 homens, naquela ocasião, ele procura Deus. O texto bíblico diz assim: Abraão foi e orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: vai, faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. Naquele momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? A mulher. Quando isso saltou aos meus olhos, muitos anos atrás, quando isso saltou aos meus olhos, eu entendi que toda a fala da mulher tem que ser considerada. Hoje de manhã, eu estava mostrando para os irmãos lá do Josival, da Zilda, as meninas, algumas cenas do casamento que eu tive com a Sara. E eu revi os votos que eu fiz para a Sara. Eu estou casado, está indo para 4 meses. E nos votos tem uma coisa que eu escrevi. Eu escrevi meus votos e eu disse para ela assim: eu voto diante de todos aqui presentes que eu vou considerar tudo que você falar diante de Deus. Mulher não é inimiga. Mulher é auxiliadora. Tudo que tua esposa te disser, você tem que orar. E se ela tiver a voz de Deus no casamento, você não está resistindo a ela, você está resistindo a Deus na vida dela. Resistir a ela já é grave. Mas resistir a Deus, que esperança você vai ter? Então, tudo que a mulher fala tem que ser considerado. É uma verdade, irmãs, que vocês falam muita coisa da alma de vocês. Porque Deus virou para Adão e falou assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Então a mulher falou uma coisa que trouxe maldição sobre a terra. Então tem muitas coisas que vocês dizem que amaldiçoam a terra da família. Por isso, minhas irmãs, mordam a língua. Falem com convicção em Deus. Não falem tudo o que você pensa.
Você teria que ser muito madura e seu marido muito maduro para poder pensar alto sem ter grandes problemas. Mas o estudo não é para as irmãs. Eu só aproveitei. O estudo é para os homens. Tudo que elas falam precisa ser considerado diante de Deus. Por quê? Porque o governo é conjunto. Os irmãos já ouviram aí nos estudos. A ciência da oftalmologia diz que o homem enxerga estreito e longe. Então, de fato, nós temos um tampão aqui do lado. Sabe aquele tampão de burro? Nada comparado. Sabe aquele tampão que a gente põe em animal, em cavalo, em burro, em jumento? Comum você colocar um tampão para ele não desviar o olhar. Para ele olhar apenas o que ele tem que olhar. O homem enxerga desse jeito. Como o homem foi criado para governar, ele enxerga lá na frente. Então, você vai conversar com um homem, então eu pego, por exemplo, um casal para conversar. Os dois estão na minha frente. Eu viro e pergunto assim, como que vocês estão? Ele vira para mim e diz, está tudo bem. Eu viro para ela, ela está chorando. São visões completamente diferentes. Então, você vai conversar com um homem sobre o casamento, ele tem uma ou duas informações. A mulher, Deus a criou para auxiliar. Então, a mulher enxerga aberto e imediato. É o jeito que a mulher vê. Então, mulher vê tudo que é imediato. Então, mulher, por exemplo, consegue cozinhar, segurar o bebê, falar no telefone, e se brincar, ela ainda balança o carrinho de bebê com outro filho. Mulher dá conta de fazer isso. Homem, se você pensar em fazer isso, é capaz dele derrubar o bebê na panela. Porque a gente não leva jeito. Mulher tem uma destreza que foi dada por Deus. Então entenda uma coisa. Semanalmente nós temos que tomar decisões sobre a vida da gente. Semanalmente. Como é que o homem enxerga? Resumido. Como é que a mulher enxerga? Imediato e aberto. Então, nós temos uma visão dupla. Onde o homem consegue enxergar na frente, a mulher consegue enxergar o que é imediato. Então, nós temos uma visão completa. O casamento, ele humilha aqueles que casaram. Porque Deus casa pessoas que têm necessidade de serem completadas por alguém. Se você seguir só a sua visão, você está perdido. Eu não vou pedir para levantar a mão, eu acho que é constrangedor no que eu vou falar. Mas quantos aqui não fizeram um negócio, um emprego, uma amizade, que a mulher virou e falou assim, querido, não estou me sentindo bem com isso. E você bancou. E deu errado. Eu espero que nenhuma irmã tenha dito, bem feito. Porque nós vimos sobre isso ontem. Que isso não é uma prática adequada. Isso não é isso é se alegrar com a injustiça. Isso é errado. Mas muitas com certeza pensaram. Mas eu avisei que ia ser assim. Queridos, mulher tem que ser considerada na sua opinião, porque o governo é conjunto. Ninguém tem mais valor que ninguém. Aliás, se for para ouvir a voz de Deus, quem que gasta mais tempo com Deus dentro de casa? O homem ou a mulher?
Quem que ora mais? O homem ou a mulher? É vergonhoso para a gente. Mas as irmãs tendem a ser muito mais dedicadas do que nós. E aí, nos complicamos totalmente. Então, primeiro ponto para eu conseguir avançar: o governo é conjunto. Não pode ser visto de uma forma diferente. O governo precisa ser entendido desta maneira. Pois bem, Adão e Eva caem. Deus faz o quê? Refaz os papéis. Porque entrou a desordem do pecado. E aí Deus começa a ter que especificar o que cada um vai fazer. Até então nós temos Gênesis 1, que o governo é conjunto. Nós temos Gênesis 2, que a mulher é auxiliadora. Então eu concluo que o homem é o cabeça. Pronto. Gênesis 1 e 2. Regra simples, porque não tem pecado. Gênesis 3, o pecado entrou. O que Deus faz? Tem que começar a dizer regras bem específicas para o homem e para a mulher, para eles entenderem. Agora, olha como é distorcido. Uma irmã, uma vez, sentou comigo, abriu o texto e falou: Gênesis 3 não é para ser seguido. É, minha irmã, por quê? Porque é uma maldição. Irmã, de onde você concluiu isso? Que não é para ser seguido por causa disso. Você está esquecido que se a gente desobedecer, a gente já foi amaldiçoado? Se você abrir Deuteronômio 5 e 11, a bênção e a maldição, a bênção é obedecer, a maldição é desobedecer. Desobedeceu, tem maldição. Simples. Então Deus está norteando agora o que fazer com esse estado amaldiçoado que nós entramos. Não, eu me recuso a ter dor de parto. Minha filha, você vai ter dor de parto. A menos que você seja muito única e o bebê escorregue. Já vi isso. Não, é uma maldição. Ela teve 2 filhos e eu sei que teve dor. Satanás é muito hábil para torcer as escrituras. Então aqui Deus começa a redefinir os papéis. Então ele vira no versículo 16, 3:16, e a mulher disse, só um instante, irmãos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Papel simples. Principal papel da mulher. Gente. O teu desejo será para o teu marido, em meio a dores darás à luz filhos. Deus atrelou a mulher a gente. Você vê isso no texto? Para mim está claro no texto. Claríssimo no texto. E aí, se nós conseguirmos, talvez a gente não consiga, se nós abrirmos todos os textos bíblicos da mulher, a mulher está atrelada a gente. O texto mais delicado que tem é da mulher virtuosa, porque ela trabalha, ela compra, ela vende. Porém, ela tem 9 papéis com 9 tipos de pessoas. Gente, o papel é apenas para servir as pessoas. E aí, vai para Adão. E Adão disse:
Visto que atendeste à voz de tua mulher, maldita é a terra. E comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Por tua... Quem cria as brechas dentro de casa? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Queridos, qual é o papel do homem? Prover. Guarda essa palavra. Porque todos os textos bíblicos que nós abrimos a partir de amanhã, você vai ver o homem provendo. Aqui o homem provê dinheiro, e logo depois ele provê o nome para sua esposa. Queridos, nome na Bíblia fala do caráter. Ou fala da função, ou fala do caráter. Adão significa vermelho no hebraico, porque ele foi formado do pó da terra. A minha terra, lá de Maringá, de Londrina, onde eu e a Sara moramos, lá é vermelha. A gente tem rádio lá de nome Pé Vermelho. É porque lá é terra vermelha, terra extremamente produtiva, lá no Paraná, uma grande maioria do estado, né? Então é uma linguagem que a gente entende bem. O que é terra? É terra vermelha, né? E aí ele também provê. Então Adão significa isso. Noé significa repouso. Por quê? Porque a terra repousou do pecado e teve um descanso do pecado. Davi, amado, Salomão, pacífico, e vai por aí afora. Abraão, pai de uma multidão. Então, o nome representa o caráter da pessoa. Jesus, Salvador. Cristo, Messias, o ungido, aquele que nos dá herança no reino eterno. Então, cada nome tem um sentido. Então, aqui, o que ele fez com a mulher? Deu o nome para ela. Homem, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você gostaria que tua esposa fosse? Que característica você gostaria que tua esposa fosse? Eu queria que fosse mansa. Eu queria que fosse leve. Eu queria que fosse disciplinada. Eu queria que minha esposa fosse amorosa, afetuosa. O que você gostaria que tua esposa fosse? Quem quer para dar esse nome para ela? Você. Eu vou falar uma coisa. Irmãs, algumas de vocês são difíceis. São duras na queda. É difícil de santificar. Algumas de vocês são assim. E aí vocês dificultam o papel do homem. Porém, homem, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos a esposa que nós edificamos. Porque Adão proveu um caráter para Eva. Adão proveu um caráter para Eva. Ele deu o nome para ela. Você tem que ver, Deus, como o Senhor quer que minha esposa se chame? Mansa, serena,
agradável, quieta, humilde, afetiva, boa mãe. Você tem que trabalhar para que ela seja assim. É pouco? Não. Não é. Mas esse é o nosso papel diante de Deus. No meu voto para Sara, primeira frase do meu voto: eu voto te apresentar diante de Deus, santificada e pura. E com essa fala eu tinha o entendimento de que ela tinha coisas que seriam minha responsabilidade limpá-la. Ela tem coisas que ela é dócil, extremamente amorosa, gentil comigo, extremamente respeitosa comigo. O que eu digo, eu digo. Se ela precisa contrapor, ela com jeito sabe fazer, sabe contrapor, mas ela tem áreas que ela precisa ser santificada. Ela sabe, eu sei. E eu preciso apresentá-la diante de Deus limpa. A palavra purificada significa separar o que é bom do que é mal. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer com o que nós estamos ouvindo? Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, por favor. Nós já vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, levanta homens com a atitude correta. O Senhor sabe o quanto nós somos imperfeitos. O Senhor sabe o quanto nós somos problemáticos. Temos tantas características ruins. Mas, Senhor, somos cheios de esperança porque o Senhor pode nos tocar e nos transformar. Como o Senhor fez, Senhor, com Jacó. Já na parte final da vida, o Senhor tocou ele. Como o Senhor fez com ele, em nome de Jesus. Visita cada irmão aqui. E, Senhor, esse colocar de pé é como uma confissão, uma admissão de que existem coisas a serem transformadas. Por isso, visita os meus irmãos, transformando eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.